E aí, gente, tudo bem? Professor Magno aqui. Vamos então para mais uma aula. O tema de hoje então, América Latina e esse contexto da Guerra Fria, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês aí e vamos nessa. Bom, primeiro aspecto para a gente falar, na América Latina e na Guerra Fria, propriamente a Guerra Fria. O que foi esse momento histórico? Quais foram os princípios, as consequências, digamos assim, desse momento histórico? Primeiro, a Guerra Fria ela é dada seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, na qual as nações consideradas vencedoras da guerra, Estados Unidos e seus diversos aliados do Ocidente Europeu e também a própria União Soviética. Esses aliados defrontam então um novo cenário mundial. Que cenário é esse? Um cenário de disputa geopolítica. Essa disputa geopolítica é basicamente o quê? O contexto, a nação que irá dominar, que irá estabelecer uma hegemonia, ou seja, o domínio de poder, sobre as relações econômicas, sociais, culturais no mundo. Então esse contexto da Guerra Fria mostra muito bem essa geopolítica que se articulou pelo mundo todo. A Rússia, União Soviética, principal país, representante desse bloco de países, e os Estados Unidos e seus aliados, Inglaterra, França, forte disputa sobre os princípios e o domínio econômico mundial. De que forma? Vamos lá. O que estava muito em jogo era mostrar para o mundo qual país detinha melhores tecnologias. Quais desses países ofereceriam um melhor projeto econômico, social, desenvolvimentista para o mundo? Nesse caso, as disputas foram extrapolando limites absurdos, digamos assim também. Porque é na Guerra Fria que se estabeleceu a corrida armamentista, onde esses dois grandes blocos, União Soviética e Estados Unidos, os países basicamente de característica de estados socialistas, juntamente com esses outros países de característica econômica capitalista, enfrentaram processos de disputa, de travamento, de batalhas ideológicas, batalhas tecnológicas de um modo intenso. Bom, como havia dito, a questão das corridas armamentistas foi um momento histórico onde se mais produziu ogivas nucleares, ou seja, bombas atômicas, bombas de destruição em massa. União Soviética produziu milhares, Estados Unidos também. Então é um período que marca muito bem essa disputa. A economia, em muitas situações, é disputada exatamente pela força, pelo domínio. Então esse momento da Guerra Fria marca muito bem essas questões. Outro fator também era a corrida espacial. Era uma corrida basicamente entre esses países em quem dominava mais as tecnologias de ponta. Por exemplo, importantes avanços também se decorreram desse momento histórico, como por exemplo a questão dos GPS, a questão dos satélites utilizados aí em primeiro momento para poder espionar ações rivais desses países, mas que posteriormente foram ganhando outros usos, como por exemplo aí, como eu disse, os GPS, e hoje os satélites, as suas imagens oferecem recursos imensos para a gente cartografar e mapear movimentos de massas de ar, movimentos aí de desmatamento, movimentos de expansão urbana, entre diversos fenômenos espaciais. Então é nesse período também que marca esses grandes avanços, astronautas, a ida do ser humano até a Lua, há teorias de conspiração que dizem que não, mas a tecnologia de fato desenvolvida nesse período foi altíssima, foi um contexto muito elevado. Muitas vezes você pode se perguntar, mas por que o ser humano não foi à Lua de novo? Exatamente, essa disputa ela tinha esse objetivo ideológico, de mostrar qual país tinha essa vantagem, tinha um melhor projeto a ser colocado em âmbito mundial. Então é um cenário que mobiliza, que mexe com o mundo todo. Por exemplo, aí, nessa questão
da geopolítica e entendendo o contexto da América Latina, teremos muitas consequências nesse cenário sim, certo? E importante frisar que ambos os lados, né, utilizaram de métodos, digamos, invasivos, até mesmo autoritários para conseguir seus objetivos. Desde que implantaram ditaduras ao redor do mundo, né, influenciando governantes, influenciando grandes empresas, enfim, toda uma estratégia também, um jogo, digamos, sujo, né, para que seus interesses fossem, né, colocados em prática. Então vamos lá. O contexto da América Latina ele começa de uma forma híbrida, né? Entre as décadas de 60 e 70 há uma grande inserção de governos progressistas, né? De espectro ideológico político no campo das esquerdas, né? O que esse movimento vai provocar de reação nesse contexto de Guerra Fria? Bom, automaticamente os Estados Unidos veem aí uma possibilidade da União Soviética enriquecer, aumentar sua influência regional na América Latina. Imediatamente, como resposta, né, a esses avanços aí, e também uma questão de bloquear, né, a União Soviética e a sua influência regional na América Latina, começam então projetos, né, desencadeados pela CIA, né, que é a cúpula de inteligência militar dos Estados Unidos, que opera de forma mundial, né, pelo mundo. Começa então um projeto que também é conhecido, né, como Operação Condor. É o que? Exatamente o financiamento de golpes militares entre a América Latina como um todo, né, e estabelecendo governos, né, que têm um espectro ideológico próximo aos dos Estados Unidos. Bom, é um momento então que será bem conturbado na realidade latino-americana, porque essas ditaduras plantadas entre então 60, 70, elas deixarão também um rastro de sangue e morte muito grande, né? Então, a América Latina é utilizada como um palco de interesses geopolíticos, né? Enfim, entre essas histórias tem muitas situações que podemos colocar. Por exemplo, a crise dos mísseis, né, que ocorreu no território da ilha de Cuba, né? Olha só, na década de 60, início de 60, há uma virada, né, política no território cubano, né? Forças revolucionárias, né, lideradas por Ernesto Che Guevara e Fidel Castro derrubam, né, o ditador Fulgêncio Batista, né? E uma das consequências disso é desagradar imediatamente o governo norte-americano. Por quê? A ilha de Cuba, até então pré-revolução, ela tinha como principal desenvolvimento econômico as questões de jogos, do turismo, que era amplamente comandada, né, pelos Estados Unidos. Então, essa virada política que ocorre, né, no território cubano mostra também uma virada da influência dos Estados Unidos nessa ilha, ou seja, uma virada, no caso, de perder diretamente esse controle. Bom, automaticamente, essas lideranças, né, de Cuba, né, Fidel Castro, logo de praticamente um segmento após, aliam-se à União Soviética. Qual a consequência disso? A consequência disso é mais tensões, né? Ou seja, há um movimento contrário, né, ao planejar, né, as expectativas econômicas dos Estados Unidos no território de Cuba, e ainda um país tão próximo dos Estados Unidos, né, bem próximo do território da Flórida, né, Miami ali, se alia com um arquirrival, né, ou seja, com um inimigo global que representa um outro espectro político, ideológico, econômico no mundo. Bom, consequência disso, mais tensionamentos, né? Então, por exemplo, o próprio governo norte-americano, como represália, vai assinar um documento na qual impõe uma série de bloqueios econômicos para a ilha de Cuba, né? Ou seja, bloqueio basicamente ali as possibilidades de Cuba realizar transações comerciais diretas com os Estados Unidos e até mesmo dos seus aliados. Esse bloqueio, então, coloca Cuba diante de uma situação em que vai fortalecer ainda mais os vínculos com a União Soviética. A União Soviética, então, torna-se um grande provedor, né? Vai realizar compras,
vai subsidiar aparatos tecnológicos e militares no território de Cuba. Enfim, toda essa circunstância vai, como eu disse, tensionar ainda mais as relações geopolíticas nesse contexto da América Central. É aí que vai deflagrar também outra crise, né? Já brevemente comentada aqui, que é a crise dos mísseis. Como ocorreu isso? Por exemplo, a União Soviética, já, né, com influência direta ali sobre o território cubano, vai instalar então uma base ali, basicamente ali com mísseis, né, exatamente ali apontados para o território dos Estados Unidos. Como também uma represária ao que os Estados Unidos havia feito em outros territórios a nível mundial, como por exemplo na Turquia, né, que posicionou bases militares ali com instalações de mísseis direcionadas também a alvos relacionados à União Soviética. Então faz essa jogada, digamos assim. Na Guerra Fria é muito comum esses mecanismos políticos, né, de ambos os lados, né? Um realizava uma ameaça, o outro imediatamente também ficava nessa tensão. É por isso que tem esse nome, né, Guerra Fria. É um contexto de medo, né? Frio porque, né, era um momento em que essas potências tinham muitas armas nucleares ao seu dispor. Historicamente, os Estados Unidos já tinham lançado 2 ogivas no território japonês, que marcou basicamente ali o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, vejamos, é um período de medo. Embora chama-se de Guerra Fria, sabemos que não houve um confronto direto entre nenhum dessas potências, né? Não houve uma guerra diretamente dos Estados Unidos com a União Soviética. Houve, portanto, conflitos indiretos. Por exemplo, a Guerra do Vietnã, né? Os Estados Unidos ali também colocando seus interesses geopolíticos na Ásia, né? Impedindo ali uma expansão da influência soviética nos territórios ali asiáticos. Na África também percebe-se muito desses conflitos e esses jogos de influência das potências da Guerra Fria sobre os territórios. Bom, essa crise dos mísseis em Cuba vai então intensificar mais ainda, né? Como consequência, os Estados Unidos vão realizar um bloqueio naval, né, em todo o território de Cuba para exatamente bloquear subsídios advindos aí da União Soviética. Isso vai provocar uma tensão que ficou conhecida como a tensão dos 13 dias. Foram 13 dias de negociações em que se estabeleceram pactos posteriormente a isso, mas durante esse período foi um período marcado por grandes tensões, ou seja, possibilidades mesmo iminentes de se travar conflitos diretos entre essas 2 potências. Bom, esse embargo econômico persiste, né, até os dias atuais, mas o território cubano vai enfrentar uma grave queda nesse processo exatamente com a queda da União Soviética, né, em que o seu principal aliado de compra de subsídios vai dissolver-se, né, vai cair, né, as bases, né, as estruturações políticas em níveis globais, e o território cubano vai passar então por sérias dificuldades, né? Enfim. Bom, esse contexto da Guerra Fria na América Latina foi bem diverso, né? Além dessa história do território cubano, né, temos também outras questões aqui no próprio Brasil, na Argentina, Chile, entre outros, né? Nesse período de Guerra Fria, um dos piores fatos que podemos colocar aqui foi a ascensão dessas ditaduras, né? A ditadura chilena, a ditadura aqui no contexto do Brasil, a Argentina, deixou marcas históricas, como por exemplo perseguições políticas, enfim. E é isso. Vou deixar aqui na sequência um trecho do discurso de um importante escritor colombiano, Gabriel García Márquez, que foi também ganhador do Prêmio Nobel, né, de Literatura, um exímio literário, né, que escreveu obras aí que são, né, clássicos mundo afora. Ficamos então aí com esse trechinho e ele também resume de modo um tanto poético, né, um pouco dessas lutas e desses travamentos, dessas dificuldades em que o contexto da América Latina passa historicamente. Beleza? Um grande abraço, confiram aí.
A América Latina não quer e nem tem por que ser um peão sem rumo ou decisão. Nem tem nada de quimérico para que seus desígnios de independência e originalidade se convertam em uma aspiração ocidental. Não obstante, os progressos da navegação, que reduziram tantas distâncias entre nossas Américas e Europa, parecem haver aumentado nossa distância cultural. Porque a originalidade que é admitida, sem reservas em nossa literatura, nos é negada com todo tipo de desconfiança em nossas tentativas difíceis de mudança social. Por que a justiça social que os europeus desenvolvidos tratam de impor em seus países não pode ser também um objetivo latino-americano, com métodos distintos em condições diferentes? Não, a violência e a dor desmedida de nossa história são resultado de injustiças seculares e amargura sem conta, e não uma confabulação urdida a 3.000 léguas da nossa casa. Mas muitos dirigentes e pensadores europeus acreditaram nisso, com o infantilismo dos avós que esqueceram as loucuras frutíferas de sua juventude, como se não fosse possível outro destino além de viver à mercê de dois grandes donos do mundo. Este é, amigos, o tamanho da nossa solidão. E ainda assim, diante da opressão, do saqueio e do abandono, nossa resposta é a vida. Nem os dilúvios, nem as pestes, nem a fome, nem os cataclismos, nem mesmo as guerras eternas através dos séculos e séculos conseguiram reduzir a vantagem tenaz da vida sobre a morte. Uma vantagem que aumenta e se acelera. A cada ano, há 74 milhões de nascimentos a mais que mortes. Uma quantidade de novos vivos suficientes para aumentar 7 vezes anualmente a população de Nova York. A maioria deles nasce nos países com menos recursos, e entre eles, é claro, os da América Latina. Enquanto isso, os países mais prósperos conseguiram acumular um poder de destruição suficiente para aniquilar 100 vezes não apenas todos os seres humanos que existiram até hoje, mas a totalidade de seres vivos que passaram por esse planeta de infortúnios. Num dia como o de hoje, meu mestre William Faulkner disse nesse mesmo lugar: "Eu me nego a admitir o fim do homem. Não me sentiria digno de ocupar esse lugar que foi dele se não tivesse a consciência plena de que é pela primeira vez desde as origens da humanidade o desastre colossal que se negava a admitir há 32 anos é hoje nada mais que uma simples possibilidade científica. Diante dessa realidade assombrosa, que através de todo o tempo humano deve ter parecido uma utopia, nós, os inventores de fábulas que acreditamos em tudo, nós sentimos no direito de acreditar que ainda não é demasiado tarde para nos lançarmos na criação da utopia contrária. Uma nova, arrasadora utopia da vida, onde ninguém possa decidir pelos outros até mesmo a forma de morrer. Onde de verdade seja certo o amor e seja possível a felicidade. E onde as ertípes condenadas a 100 anos de solidão, enfim, e para sempre, uma segunda oportunidade sobre a terra.